Oi, pessoal. Quando a gente fala em astrologia, normalmente as pessoas chegam dizendo assim: eu sou do signo tal, ascendente tal, ou eu tenho a lua em tal lugar, né? O que a maioria das pessoas vem. Porém, existe um aspecto no nosso mapa astral, um aspecto astrológico, que acaba sendo, no meu entender, o mais importante do nosso mapa, ele acaba passando despercebido. Esse aspecto ele é representado através dos nodos lunares, ou seja, da cabeça e da cauda do dragão. A cauda do dragão apontando o quê? Apontando aquilo que a gente traz, a nossa bagagem, aquilo que a gente passou vidas e vidas e vidas construindo, porém que agora não tem mais serventia. E a cabeça do dragão apontando o local para onde a gente deve direcionar essa bagagem. Eu costumo explicar para as pessoas que a gente deve compreender a nossa vida como sendo uma viagem, onde a gente desembarca num aeroporto, né, um aeroporto desconhecido, e a gente traz uma bagagem junto conosco. Só que essa bagagem, se a gente ficar no aeroporto segurando a bagagem ou ficar arrastando ela de um lado para o outro, nós somos impedidos de realizar a viagem. Por outro lado, todas as vezes que a gente se sente inseguro por algum motivo, a gente corre e vai tomar conta da bagagem, vai proteger essa bagagem para que a gente não seja roubado. Essa bagagem ela representa um comportamento, um sentimento, ela representa, volto a dizer, aquilo que a gente traz, que a gente considera mais importante, né? Ela vai representar todo o nosso lastro existencial. Porém, né, vocês percebem que tanto quando eu corro para tomar conta da bagagem, ou quando eu fico carregando essa bagagem, eu sou impedido de realizar a minha viagem. O Nodo Sul, ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Ou seja, muitas vezes as pessoas elas possuem um comportamento e elas dizem assim: "Ah, eu sou de tal signo, mas não me encaixo mais ou menos nisso". Quando a gente vai ver, na grande maioria das pessoas, o nó do sul acaba funcionando como um signo oculto, como aquilo que a gente traz e a gente não percebe, e aquilo que acaba sendo muito forte na gente, já que todas as vezes que nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos intimidados por alguma questão, assustados, etc., nós corremos para aquele ponto do mapa que representa um comportamento, representa um sentimento, representa uma atitude que faz com que a gente continue prisioneiro naquele ponto, com que a gente continue prisioneiro no passado, com que a gente não consiga transmutar o nosso destino em direção à chamada cabeça do dragão. Assim sendo, os nodos lunares eles têm uma influência absurda em cada um de nós e a gente precisa compreender como que isso funciona e no que diz respeito ao coletivo, acaba acontecendo a mesma coisa. Os nodos lunares eles vão se movimentando, ficando cerca de 18 meses em cada eixo de signo, fazendo com que a humanidade, no seu coletivo, aos poucos, ela vá trabalhando todos os aspectos relacionados a esses pontos demarcados. Onde a gente pode dizer que o nó do sul ele vai apontar a bagagem que deve ser transmutada, ou aquela bagagem que a gente está com ela no aeroporto, e o nó do norte vai mostrar o local para onde aquela bagagem deve ser conduzida, para onde ela deve ser direcionada, a fim de que a gente possa realizar a nossa viagem com tranquilidade e segurança. No tocante aos aspectos da pandemia, nós nos percebemos agora numa terceira etapa. E eu achei bastante importante que a gente venha trazer esses aspectos aqui em discussão do nosso canal, porque as pessoas elas ficam levando as questões tipo a direita acusando a esquerda acusando a direita, então vem todos esses planos, todas essas questões de poder, de tudo isso, né, que a gente vem escutando por aí, né? Essas coisas ocultas, mas isso é para isso é para aquilo, né? E na verdade o que a gente percebe, né, que isso não passam de elucubrações, porque na verdade nenhum de nós tem certeza de nada.
Caso alguma dessas elucubrações elas sejam verdadeiras, nada acontece que não esteja dentro dos ditames da lei. A gente precisa entender isso. Ou a gente vai acreditar que a lei é absoluta, ou ela é relativa, sabe? Se ela for relativa, ela não é a lei. A lei, ela tem que ser absoluta. Então é interessante que a gente pare com essas ideias. Houve um atraso, a coisa não funcionou, a coisa não deu certo, houve uma queda, coisas desse tipo. Sabe, na verdade, quando a gente vê os circuitos neurais, etc., né, aquele metabolismo da torre, né, que desmorona no meio do caminho, a gente percebe que tudo isso faz parte de um grande processo de aprendizado ao qual nós estamos atados nesse plano. Em termos de pandemia, nós podemos dizer que é bastante interessante a maneira como esse processo ele vem sendo conduzido em função dos nodos lunares. Quando essa pandemia ela vai surgir para nós em 2020, a gente estava com os nodos lunares no eixo Capricórnio-Câncer. Quando a gente fala Capricórnio, a gente fala em carreira, a gente fala em trabalho, a gente fala em mundo corporativo. Quando a gente fala em Câncer, a gente fala em lar, a gente fala em família, recolhimento emocional, emotividade, coisas desse tipo. Vocês percebem, nessa primeira fase, saindo de Capricórnio para Câncer, nós tivemos o quê? Sai do trabalho, tem que ficar em casa, né? O mundo já passa a ser alguma coisa a ser evitada, e a gente é obrigado a se desfazer de toda aquela bagagem relacionada aos aspectos capricornianos e entrarmos em contato com os nossos aspectos cancerianos. A gente tem que sair do mundo externo e a gente é obrigado a entrar no mundo interno. Nós somos obrigados a nos defrontar com as nossas emoções, com as nossas fragilidades, com as nossas inseguranças, já que Câncer acaba representando tudo isso. Eu sou obrigado a entrar em contato com os meus sentimentos. Eu sou obrigado a entrar em contato com aquilo que me fragiliza. Então, nesse primeiro momento da pandemia, nós percebemos que esse movimento do sair do trabalho, ir para casa, home office, etc., ele vai estar perfeitamente enquadrado dentro dessa questão, já que, né, esse aspecto como sendo alguma coisa que a humanidade precisava compreender, a humanidade precisava transformar, a humanidade precisava transmutar. Quando a gente vê a segunda etapa ela vai acontecer no eixo Sagitário-Gêmeos. Tá bom? O que vai acontecer nessa segunda etapa? Quando a gente fala em Sagitário, a gente fala em viagens, a gente fala em aventuras, a gente fala em sair pelo mundo, em conhecimento, etc., né? Nessa segunda fase, o que vai acontecer? As questões das viagens. Vai se falar muito em passaporte de saúde, vai se falar muito a respeito de viagens, as questões eu não posso mais viajar, caso eu viaje eu vou transmitir o vírus. Vocês percebem, essa questão da viagem, ela acabou sendo bastante importante. E por outro lado, já que eu não posso ir para os lugares, como que eu vou fazer para me comunicar? Aí é Gêmeos. Né? Então surgem os cursos à distância, surgem as lives. Vocês percebem o quanto que essa questão nossa de internet, de YouTube, tudo isso ganhou importância, né? Porque a etapa seguinte, já que eu não posso viajar, já que eu não posso sair, então eu preciso encontrar uma maneira de me comunicar. Né? Porém, essa maneira de comunicar tem que ser uma maneira direta, tem que ser uma maneira simples, tem que ser uma maneira fácil, que é o que Gêmeos pede. Gêmeos pede comunicar de maneira compreensível para que aquilo possa chegar a todas as pessoas. Sabe? Então vocês percebem, a primeiro momento, aquele momento de sair, deixar do trabalho, ir para casa, né? Depois a etapa seguinte, uma etapa onde já vem a vacina, então eu já posso sair, etc., né? E a gente acaba percebendo que as coisas não são bem assim, né? Que tem a ver com o eixo Sagitário-Gêmeos.
Já agora, a partir, acho que de domingo, desse final de semana, nós estamos entrando numa terceira fase. E essa terceira fase, coincidindo com essa terceira onda que a gente está atravessando, conforme eu falei no vídeo a respeito das previsões para esse ano de 2022, ela vai estar situada no eixo Escorpião-Touro. E como eu disse, né, Escorpião, ele tem a ver com os nossos medos, tem a ver com as nossas inseguranças, tem a ver com as nossas culpas. E vocês percebam que da maneira como tudo isso está sendo conduzido, é exatamente o momento da gente trabalhar essas nossas questões. Né? Mas a gente sempre lembrar que se a gente fica preso no nó do sul, nós somos impedidos de realizar o nosso trabalho espiritual, o nosso crescimento, a nossa transformação, que é aquela que está sendo apontada no nó do norte do momento astrológico que nós estamos vivendo. É interessante que a gente perceba, então, a gente já vem sentindo, né? Essas manipulações do medo, essas manipulações da insegurança, a questão do controle, né? Escorpião. Então vocês percebem, né? Eu não vou chamar de escorpião esse ou aquele governo, esse ou aquele poder, não vou dizer que existe uma conspiração mundial, mas vou dizer que exatamente tudo isso corresponde àquilo que os eixos nodais eles vêm nos trazendo para que a gente possa trabalhar, para que a gente aprenda aquilo que a gente precisa aprender como humanidade e finalmente a gente possa dar o passo que nos está sendo cobrado nesse momento. Ou seja, né, essa questão que a gente vai entrar agora é uma questão bastante importante e é legal que a gente compreenda que a tônica desse momento é essa. Volto a dizer, né, senão a gente fica colocando a culpa nesse ou naquele, mas a gente precisa compreender que existe um momento astrológico, existe um momento kármico, talvez, da humanidade que nós estamos atravessando e que ele está nos obrigando a sair da nossa zona de conforto e trabalhar esses valores de modo mais intensamente. Por outro lado, no eixo norte, que está em Touro, nós encontramos o quê? Nós encontramos Urano ali. Urano sacudindo as bases, sacudindo as estruturas, dizendo, o caminho do passado não serve mais. É necessário encontrar novas saídas, é necessário sermos criativos, é necessário nos conectarmos com o novo. É necessário que nós tenhamos desapego de tudo aquilo que nos faz sofrer, de tudo aquilo que nos impede, e nós tenhamos a capacidade de alçar novos voos. Vocês percebem, de um lado existe o medo, de outro lado existe o desafio do novo. Existe o desafio de uma nova estrutura, de novos valores, já que touro significa valores, e a gente precisa entender que isso precisa ser realizado dentro de nós. Uma coisa que eu acho muito bonita nos processos de crise é o momento em que as pessoas elas passam a compreender que se elas não aprenderem a lição que está sendo dada ou está sendo exigida naquele momento, elas acabam não conseguindo transpor aquele portal que está sendo aberto. E esse momento, no meu entender, é um momento muito bonito. É um momento em que a pessoa começa a se interessar por coisas novas, ela começa a entender como que as coisas acontecem, como que elas interferem nela, como que ela reage diante de tudo aquilo. Ela começa a olhar para si. E a partir do momento em que ela começa a olhar para si, ela começa a se transformar, ela começa a se rever. E quando ocorre esse momento do olhar para si, a pessoa ela começa a sair daquele atoleiro que ela estava e ela começa a transmutar. Aí a gente diz que é o momento da transmutação dos nodos, porque finalmente ela começa a entender qual é o seu destino e, por incrível que pareça, ela começa a ficar feliz por ter conseguido enxergar aquele ponto. E a partir do momento em que ela começa a enxergar aquele ponto, ela começa a adquirir novas práticas, novos hábitos, novas maneiras de ver as coisas, e lentamente vai acontecendo a transmutação.
E quando ocorre a transmutação dos nodos, a gente costuma dizer que a pessoa ela está encarrilhada no seu destino, e a partir do momento em que ela está encarrilhada no seu destino, as dificuldades e as provas elas tendem a diminuir. Por quê? Porque significa que ela está harmônica com aquilo que nós chamamos lei, ela está harmônica com o movimento cósmico, ela está harmônica com o movimento universal. Nesse momento, ocorre um despertar, e esse despertar é uma coisa extremamente valiosa, extremamente importante, é uma aquisição que a gente ganha internamente, que faz com que, de certo modo, a gente suba uma oitava no processo evolutivo. Isso está sendo exigido para toda a humanidade. Ou seja, enquanto não houver a compreensão dessas mudanças, enquanto a gente continuar querendo segurar o passado, querendo manter as coisas como foram, a gente achar que vai aparecer uma saída salvadora para que a gente, através daquela saída, a gente não faça o trabalho interior que nos está sendo cobrado, a gente não vai para lugar nenhum. Porque chegou o momento em que essa mudança ela tem que ser feita. Isso está sendo apontado pelos astros, isso está sendo apontado pelas conjunções. Essa questão Plutão em Capricórnio, Urano em Touro, né? Mas a gente percebe que as etapas com que isso acontece, elas vão sendo mostradas através dos movimentos dos nodos lunares. Ou seja, a partir do momento em que cada um de nós compreender aquilo que a gente traz de melhor, de mais positivo, mais profundo do nosso ser, aí é o sentido positivo do escorpião. A capacidade de regeneração, a capacidade de transformação, a capacidade da superação da morte, o sentido de imortalidade, porque perde o medo de morrer, já que escorpião fala muito em medo, fala muito em morte. A gente precisa entender que a partir do momento em que a gente conseguir transmutar tudo isso, que a gente fizer uma nova revisão de valores, a gente mudar nossas atitudes, a gente mudar nossos padrões, a gente rever os nossos valores, por ano em touro, revisão de valores, finalmente, volto a dizer, a gente vai conseguir superar essa etapa. E é importante que a gente compreenda que esse movimento ele está a serviço da lei, ele está a serviço da humanidade, ele está a serviço da evolução. É importante que a gente acredite, é importante que a gente confie, é importante que a gente se sinta fazendo parte de um grande metabolismo de transformação que está acontecendo no nosso planeta. E que a gente pare de culpar esse ou aquele governo, essa ou aquela pessoa, essa ou aquela instituição e coisas desse tipo, porque volto a dizer, toda essa confusão, toda essa parafernália que a gente está vivendo, para nos tirar do nosso ponto de segurança, o nosso ponto de conforto, na verdade ela faz parte do movimento que está nos obrigando a uma grande transformação, a uma profunda transformação. E esse é o significado bonito do Netuno que eu disse em Peixes, que está fazendo parte, pano de fundo para todo esse movimento, e que agora vai se encontrar com Júpiter. É bastante interessante que a gente perceba que é a necessidade da gente acreditar no novo, da gente se ver como fazendo parte de um grande processo cósmico. E uma vez que eu me vejo como fazendo parte disso, eu deixo de me culpar ou deixo de culpar os outros por aquilo que está acontecendo e eu começo a procurar entender. Eu começo a procurar me entender. E a partir do momento em que eu começo a entender, começo a me entender, começo a me transformar, a partir dessa minha mudança, uma grande mudança passa a acontecer. Primeiro naqueles que estão à minha volta e depois ela vai expandindo. Significa que cada um de nós tem uma grande importância dentro de tudo isso e que a partir do momento em que a gente se veja como parte desse todo, se compreenda e veja todo como parte da gente, nesse momento então haverá um grande salto
da consciência individual e da consciência da humanidade como um todo. E é isso que nos está sendo exigido, e é bastante interessante que a gente perceba que nós temos uma oportunidade muito grande em termos evolutivos de darmos um grande salto, mas que para isso seguramente possa acontecer, primeiramente nós precisamos acreditar. Primeiramente nós precisamos acreditar em nós mesmos e, principalmente, acreditar naquilo que nós chamamos do grande Pai Criador, nós chamamos de eterno, nós chamamos de eternidade. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.